Quando Marcos notou pequenos insetos pretos rastejando pelos lençóis da cama de seu filho Lucas, pensou que fossem percevejos comuns. Mas, ao chamar um especialista em controle de pragas, um grito aterrorizante ecoou pela casa. Aqueles não eram percevejos, eram algo muito mais sinistro, e a origem desse mistério estava mais perto do que podiam imaginar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Tudo começou em uma tranquila noite de domingo, no final de outubro. Lucas, o filho de 10 anos de Marcos, coçava-se incessantemente durante o jantar. Larissa, sua mãe, percebeu marcas vermelhas nos braços do menino, mas supôs que fossem picadas de mosquito. Afinal, o outono estava quente e as janelas permaneciam abertas na maior parte das noites. Talvez seja melhor fecharmos as janelas hoje à noite, sugeriu Larissa, enquanto olhava para Lucas empurrando a comida no prato. Ela trocou olhares preocupados com Marcos, sentado do outro lado da mesa. Lucas, normalmente cheio de energia, estava apático e sequer tocara na lasanha, seu prato favorito. Apesar de fecharem as janelas a partir daquela noite, os sintomas de Lucas pioraram. Em poucos dias, ele começou a se queixar de uma coceira insuportável e as manchas vermelhas em sua pele aumentaram, tanto em tamanho quanto em intensidade. Larissa tentou de tudo para aliviar o desconforto do filho. Loção de calamina, cremes e até banhos de aveia, mas nada parecia surtir efeito. As noites de Lucas se tornaram inquietas, marcadas por pesadelos terríveis envolvendo criaturas pretas rastejando sob sua pele. "Papai, vem aqui!" chamou Lucas uma manhã, a voz tremendo de medo. Marcos correu até o quarto e encontrou o filho parado ao lado da cama, apontando para os lençóis com os olhos arregalados. Pequenos insetos pretos rastejavam pelo tecido branco e seus movimentos pareciam deliberados, quase inteligentes. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele pegou o celular e começou a pesquisar sobre percevejos, mas o que encontrou foi ainda mais perturbador. Um artigo de notícias mencionava um surto bizarro envolvendo móveis antigos importados de uma cidade na Europa Oriental. O texto descrevia infestações estranhas que causavam sintomas graves em crianças. Marcos imediatamente pensou na escrivaninha antiga que comprara 2 meses antes para o quarto de Lucas. O móvel, com suas entalhações elaboradas e aparência rústica, fora adquirido de uma loja especializada em móveis importados. Ele lembrava da empolgação de Lucas ao receber a peça, um presente para incentivá-lo nos estudos. Com as mãos trêmulas, Marcos ligou para várias empresas de controle de pragas. No entanto, ninguém parecia disposto a atender sua emergência, até que encontrou Tom Ribeiro, um especialista em pragas exóticas que prometia atendimento imediato. Em menos de 30 minutos, Tom chegou à casa, trazendo consigo equipamentos que mais pareciam de um laboratório científico. Ao iluminar os lençóis com uma lanterna UV, os insetos começaram a brilhar intensamente e se moveram de forma coordenada, como se reagissem à luz. A expressão de Tom mudou drasticamente. Ele deixou a lanterna cair e recuou, alarmado. "Todos para fora da casa, agora!" ordenou ele. "Não toquem em nada e não levem nada com vocês." Tom revelou que fazia parte de uma unidade governamental especializada em investigar e conter anomalias biológicas. Ele rapidamente acionou uma equipe de emergência. SUVs pretos chegaram em poucos minutos e homens em trajes de proteção começaram a vasculhar a casa enquanto uma ambulância levava Lucas para uma instalação médica especializada. Marcos e Larissa acompanharam o filho, angustiados e cheios de perguntas sem resposta. Na sala de espera do hospital, conheceram outras famílias que haviam passado por experiências similares. Ava, uma mulher de Seattle, contou que sua filha, Alice, apresentara sintomas iguais a Lucas após o contato com um móvel antigo. "Essas marcas não são apenas picadas de insetos", explicou Ava, mostrando fotos no celular. "Elas se transformam em padrões estranhos, como se os insetos estivessem tentando se comunicar.
As palavras dela fizeram Marcos lembrar das marcas recentes no corpo de Lucas. Tom confirmou que os insetos não eram percevejos, mas uma espécie que ele chamava de Tabanids sapiens, parasitas desconhecidos capazes de interagir com sistemas neurológicos humanos. Durante os dias seguintes, Lucas foi submetido a tratamentos experimentais para eliminar os parasitas. Sob a supervisão de uma equipe de especialistas, ele lentamente começou a se recuperar. As marcas desapareceram pouco a pouco e Lucas finalmente voltou a ser o garoto alegre e curioso de antes. Enquanto isso, Tom e sua equipe desinfetavam a casa da família. Eles descobriram que os insetos haviam criado túneis nas paredes, transformando a estrutura em uma espécie de colmeia. A operação foi minuciosa e durou semanas, mas, no final, Tom declarou que a casa estava segura novamente. Ao deixar a instalação médica, Lucas parecia renovado. Seu sorriso brilhava sob o sol, enquanto ele corria ao lado dos pais. A experiência marcara a família profundamente, mas o pesadelo havia terminado, ou assim esperavam. A família retornou à casa com uma mistura de alívio e apreensão. Tudo parecia normal, mas o silêncio nos cômodos parecia mais pesado do que antes. As paredes recém-repintadas e o cheiro de limpeza profunda eram um lembrete do trabalho exaustivo que havia sido feito para erradicar qualquer vestígio dos parasitas. Marcos e Larissa estavam determinados a proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para Lucas, mas o trauma dos últimos dias ainda pairava no ar. Nos primeiros dias de volta, Lucas parecia estar bem. Ele retomou suas atividades cotidianas, assistia aos seus desenhos favoritos e até mostrava entusiasmo ao brincar com os amigos no quintal. No entanto, Larissa notou que, durante as noites, ele ficava inquieto. Às vezes, Lucas murmurava palavras desconexas durante o sono, como se ainda estivesse preso a um pesadelo distante. Uma noite, Marcos acordou ao ouvir um leve som de arranhões. Ele caminhou silenciosamente até o quarto de Lucas, mas encontrou o filho dormindo profundamente. Contudo, o som persistia, vindo das paredes. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas a madeira se acomodando ou talvez algum animal do lado de fora, mas algo no ruído fez os pelos de sua nuca se eriçarem. Na manhã seguinte, enquanto Larissa preparava o café, Marcos mencionou o som. Ela franziu a testa preocupada, mas tentou tranquilizá-lo. Talvez seja apenas nossa imaginação, sugeriu, embora sua voz não soasse convincente. Ainda assim, Marcos decidiu ligar para Tom Ribeiro. O especialista atendeu prontamente e ouviu atentamente o relato. Sem hesitar, marcou uma visita para o dia seguinte. Quando Tom chegou, ele trouxe consigo mais equipamentos do que da primeira vez. Usando um scanner térmico, ele examinou cada canto da casa. Depois de horas de análise, parou em frente ao quarto de Lucas, com uma expressão sombria. "Há algo aqui", disse ele, apontando para um ponto na parede atrás da cama de Lucas. "Não são os parasitas originais, mas a estrutura está comprometida. Esses insetos deixam resíduos que podem atrair outras espécies incomuns." Marcos e Larissa ficaram alarmados. Tom explicou que os resíduos deixados pelos Tabanids sapiens eram difíceis de detectar e, em algumas ocasiões, funcionavam como uma espécie de chamado para outros organismos anômalos. Ele recomendou desmontar parte da parede para investigar melhor. "Sei que isso é invasivo, mas é a única maneira de garantir que o ambiente esteja completamente limpo", disse ele, tentando tranquilizá-los. Relutantes, mas sem alternativas, concordaram com o plano. Quando a equipe começou a desmontar a parede, encontraram uma pequena cavidade onde fragmentos brilhantes estavam incrustados na madeira. Tom os examinou de perto com uma lupa especial e confirmou que eram resíduos cristalizados dos parasitas. "Precisamos neutralizar isso imediatamente", afirmou ele. "Se esses fragmentos permanecerem, podem desencadear outra infestação ou atrair algo ainda pior." O processo de limpeza foi cuidadoso e meticuloso. Tom e sua equipe usaram um composto químico desenvolvido especialmente para dissolver os cristais e selaram a área com um material resistente a futuras contaminações.
Durante todo o trabalho, Marcos e Larissa observaram com apreensão, enquanto Lucas brincava no quintal, alheio à tensão que tomava conta dos pais. Quando finalmente terminaram, Tom os chamou para uma conversa. "Sua casa está segura novamente", garantiu ele, mas sua expressão ainda parecia carregada. "No entanto, preciso alertá-los. Esses incidentes estão se tornando mais frequentes. Não é apenas uma questão de infestação local. Estamos lidando com algo muito maior", completou Tom com um tom grave. Marcos não conseguiu esconder sua preocupação. "Maior como?" perguntou a voz hesitante. Tom olhou diretamente para ele, a seriedade em seu olhar pesando ainda mais. "Ainda estamos tentando entender completamente, mas acreditamos que esses parasitas fazem parte de um ecossistema desconhecido, algo que começou a se expandir globalmente. As conexões entre os casos são muito específicas para serem coincidência." Larissa sentiu um calafrio. "Isso significa que pode acontecer de novo?" Tom hesitou antes de responder. "Estamos trabalhando para impedir que isso aconteça. Mas por precaução, quero que fiquem atentos a qualquer coisa fora do comum, qualquer mudança no comportamento de Lucas ou qualquer sinal estranho na casa, me avisem imediatamente." Depois que Tom foi embora, a família tentou retomar a rotina. Lucas parecia feliz e saudável, e isso dava a Marcos e Larissa um pouco de consolo. No entanto, os eventos das semanas anteriores os deixaram mais vigilantes. Cada som, cada sombra parecia uma ameaça em potencial. Certo dia, enquanto Larissa organizava a estante da sala, encontrou um pequeno pedaço de madeira entalhada que reconheceu como parte da antiga escrivaninha. Devia ter caído durante a remoção do móvel. Ela ficou paralisada, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. Era um pedaço insignificante, mas a lembrança do que ele representava era esmagadora. Com cuidado, ela o envolveu em um pano e decidiu entregá-lo a Tom na próxima visita. "Não podemos arriscar", disse ela a Marcos, que concordou imediatamente. Pouco a pouco, a família começou a sentir que o pior tinha passado. Os dias de sol pareciam mais longos, e Lucas finalmente voltou à escola, retomando a vida de um garoto de 10 anos. Apesar de tudo, Marcos e Larissa ainda sentiam uma inquietação silenciosa. Sabiam que haviam vencido uma batalha, mas não tinham certeza de que a guerra havia terminado. Algumas semanas se passaram, e a vida parecia finalmente voltar ao normal para a família. Lucas estava cada vez mais adaptado à rotina escolar, e em casa, sua energia contagiante preenchia o ambiente. Marcos e Larissa faziam o possível para deixar o passado para trás, mas pequenos sinais ainda os deixavam apreensivos. Sons aleatórios na casa, mudanças sutis no comportamento do cachorro da família e até mesmo pesadelos ocasionais de Lucas eram suficientes para fazê-los relembrar o pesadelo que haviam enfrentado. Em uma tarde ensolarada de sábado, Tom Ribeiro fez uma visita inesperada. Ele não estava vestido com seu habitual traje de trabalho, mas sua expressão era séria. Tom trazia em mãos um tablet com informações que achava necessário compartilhar com Marcos e Larissa. "Recebemos relatórios de novos casos", começou ele, enquanto mostrava imagens e gráficos. "Alguns deles muito próximos daqui e todos têm algo em comum, resíduos semelhantes dos encontrados na sua casa." Marcos franziu a testa, sentindo a tensão crescer novamente. "Mas nós eliminamos tudo, não foi?" perguntou ele, tentando manter a calma. Tom assentiu. "Sim, fizemos tudo corretamente. Mas isso pode ser maior do que apenas os resíduos. Temos razões para acreditar que esses parasitas não são uma anomalia isolada. Eles parecem ser parte de algo que está se manifestando globalmente. Não sabemos exatamente a origem, mas as evidências apontam para padrões que sugerem um tipo de evolução direcionada." Larissa parecia confusa. "Evolução direcionada? Está dizendo que esses parasitas estão se adaptando de propósito?" Tom fez uma pausa antes de responder. "Não sabemos se é de propósito, mas é algo muito mais sofisticado do que qualquer coisa que já encontramos. Eles se comportam como um sistema, quase como se tivessem uma inteligência coletiva. E mais importante, os casos estão aumentando em frequência."
Ele mostrou uma lista de cidades afetadas, cada uma com detalhes perturbadoramente semelhantes a dos eventos que haviam ocorrido na casa de Marcos. Móveis antigos, infestações e crianças com marcas e sintomas estranhos apareciam repetidamente nos casos registrados. "O que podemos fazer?" perguntou Larissa, a voz baixa e preocupada. Tom respirou fundo. "Por enquanto, mantenham-se vigilantes. Já notificamos as autoridades locais e internacionais. Há equipes de monitoramento instaladas em várias regiões. Mas a prevenção é o melhor que podemos fazer no momento." Antes de sair, Tom entregou um kit de emergência contendo sensores de detecção e um composto químico para casos de emergência. "Espero que nunca precisem usar isso", disse ele sério. "Mas se algo acontecer, vocês estarão preparados." Os dias seguintes passaram sem incidentes e a vida parecia seguir normalmente, mas uma noite, enquanto Marcos revisava alguns documentos no escritório, o sensor do kit de emergência começou a emitir um leve bip. Ele correu até o quarto de Lucas e encontrou o filho dormindo tranquilamente. No entanto, um leve brilho esverdeado sob a cama chamou sua atenção. Marcos se abaixou e encontrou um pequeno pedaço de madeira com o mesmo padrão entalhado da escrivaninha antiga. Seu coração disparou. Ele havia se certificado de que todos os móveis antigos haviam sido removidos da casa. Como aquele fragmento ainda estava ali? Marcos rapidamente envolveu o pedaço em uma toalha e o colocou dentro de um recipiente de segurança do kit. Na manhã seguinte, ligou para Tom, que chegou pouco depois com sua equipe. Ao analisar o fragmento, Tom confirmou o que Marcos temia. Isso é um resquício dos parasitas, pequeno, mas suficiente para causar problemas. Eles realizaram uma nova varredura na casa, desta vez com equipamentos ainda mais avançados. Não encontraram sinais de infestação ativa, mas Tom não parecia completamente tranquilo. Esse fragmento pode ter sido um erro na remoção anterior, mas não podemos ignorar o fato de que ele foi reativado. É possível que tenha entrado em contato com algum tipo de gatilho ambiental ou químico, explicou Tom. Marcos e Larissa sentiram o peso da preocupação se instalar novamente. Apesar das garantias de Tom, era difícil ignorar a sensação de que algo maior estava por vir. Enquanto o tempo passava, Lucas começou a demonstrar habilidades que chamaram a atenção dos pais. Ele resolvia problemas matemáticos complexos com facilidade, tinha uma memória impressionante e até mostrava sinais de habilidades artísticas que nunca haviam se manifestado antes. Marcos e Larissa se alegraram com o progresso do filho, mas também não puderam ignorar o fato de que essas mudanças começaram após o incidente. Em uma consulta de acompanhamento na instalação médica, um dos médicos mencionou que outros pacientes expostos a Tabanid sapiens também apresentavam mudanças similares. Alguns desenvolviam habilidades cognitivas avançadas, enquanto outros demonstravam talentos físicos incomuns. Embora os casos fossem isolados, a equipe médica começava a acreditar que os parasitas não apenas causavam danos, mas também deixavam algum tipo de alteração nos hospedeiros. Tom foi sincero com Marcos e Larissa. "Ainda estamos aprendendo sobre esses parasitas. O que sabemos é que eles não são apenas predadores. Parece que têm um propósito maior, mas ainda não sabemos qual." Lucas, alheio à preocupação dos pais, continuava sua vida com energia renovada. Em um momento de descontração, ele mostrou um desenho que havia feito, padrões geométricos intricados que lembravam as marcas que antes cobriam sua pele. Quando questionado sobre o significado, ele apenas deu de ombros. "Eu vi isso em um sonho", respondeu ele inocentemente. Marcos e Larissa trocaram olhares preocupados, mas decidiram não pressionar o filho. Guardaram o desenho como um lembrete de que, embora o pior parecesse ter passado, o mistério dos parasitas ainda pairava sobre suas vidas. Enquanto Tom se despedia após mais uma visita, deixou uma última mensagem. "Vocês fizeram tudo o que podiam. Agora cabe a nós descobrir como impedir que isso aconteça novamente", disse Tom, enquanto se dirigia ao carro. Ao vê-lo partir, Marcos olhou para Larissa e Lucas, sentindo uma mistura de alívio e inquietação.
Embora estivessem juntos e seguros por enquanto, sabiam que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Pouco tempo depois, relatórios começaram a surgir nos noticiários, mencionando surtos semelhantes em diferentes partes do mundo. Marcos e Larissa acompanhavam as notícias com atenção, percebendo que a ameaça era mais ampla do que imaginavam. No entanto, em casa, a rotina parecia estável. Lucas demonstrava cada vez mais entusiasmo em suas atividades. Ele participava de campeonatos escolares, impressionando professores e colegas com suas habilidades. Ainda assim, os pais não conseguiam ignorar pequenos sinais que os deixavam desconfortáveis. Certa noite, enquanto revisavam álbuns de fotos antigas, Larissa encontrou um padrão intrigante. Nos últimos desenhos de Lucas, havia formas que lembravam estruturas celulares vistas sob um microscópio. Marcos decidiu enviar as imagens para Tom, que retornou com uma resposta urgente. "Isso é fascinante", disse Tom ao telefone. "Parece que Lucas está representando algo que vai além do que podemos compreender. Não sabemos se é uma memória residual ou algo implantado pelos parasitas. Recomendo cautela e observação." Apesar da inquietação, Marcos e Larissa decidiram manter Lucas alheio às investigações. Não queriam que o filho se sentisse uma espécie de experimento. Enquanto isso, Tom e sua equipe intensificavam os estudos sobre os Tabanids sapiens, tentando entender como impedir sua disseminação. Os meses seguintes passaram sem grandes incidentes, mas Marcos sentia que a calmaria era temporária. Em uma manhã de primavera, um incidente inesperado ocorreu. Lucas começou a murmurar em um idioma desconhecido enquanto dormia. Larissa correu para acordá-lo, mas ele não reagia. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos, confuso, e não se lembrava do que havia acontecido. Preocupados, os pais relataram o episódio a Tom, que sugeriu monitoramento constante. Com o tempo, Lucas voltou a ter um comportamento completamente normal, mas os eventos incomuns marcaram profundamente a família. Marcos e Larissa decidiram não se afastar de Lucas, oferecendo todo o apoio e carinho para ajudá-lo a enfrentar possíveis mudanças futuras. Ainda assim, as palavras de Tom continuavam ecoando em suas mentes. Ele alertara que a expansão dos parasitas parecia seguir um padrão global, algo que poderia alterar significativamente o curso da humanidade. Apesar da ameaça iminente, Marcos e Larissa estavam determinados a proteger Lucas a qualquer custo. Em uma noite tranquila, enquanto observavam o filho dormir, Larissa sussurrou para Marcos: "Não importa o que aconteça, estamos juntos nisso." Ele concordou, segurando sua mão com firmeza. As sombras dos parasitas ainda pairavam sobre eles, mas o amor e a coragem os mantinham unidos, prontos para enfrentar o que o futuro trouxesse. O que você achou da atitude de Marcos em lidar com o problema? Teria tomado as mesmas decisões no lugar dele? E como você acha que Lucas lidará com essas mudanças no futuro? Compartilhe sua opinião nos comentários. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.